federal anuncia agora investimentos em infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária no Acre. Vamos a Rio Branco, capital do Acre, acompanhar este evento ao vivo que conta com a presença do presidente Lula. Do senador Sérgio Petecão, do presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, do presidente do INCRA, César Aldrigui. Estamos ao vivo com imagens direto do Acre, da capital Rio Branco. O presidente Lula está lá para participar de uma série de anúncios de investimentos do governo federal em diversas áreas. Vamos acompanhar. Os seus assentos, por favor. Senhoras e senhores, pronuncia-se agora o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Obrigado, amigos e amigas. É um prazer estar aqui. E eu sei que cada um, presidente, que está aqui, cada uma, gostaria de dar um abraço ao senhor. Mas nós estamos aqui num momento também de muito calor humano. O presidente foi recebido ali por velhos amigos e é recebido também por autoridades do Estado, que eu queria cumprimentar todas e todos que estão aqui, senador, Petecão, deputadas, deputados, governador do Estado, prefeitos, prefeitas, e aqui também na plateia, presidente. Esse é um encontro que tem produtores, extrativistas, povo indígena, empresários, pecuaristas, cooperados, enfim, tem uma representação daqueles que trabalham pelo desenvolvimento do Estado. E claro, tem a militância também do nosso partido, que está aqui para recebê-lo. Eu estou muito honrado de estar vivendo esse momento. Nós já estamos... Muito obrigado. Muito honrado mesmo. Porque essa amizade que a gente tem é de 40 anos. Eu mostrava para ele no avião as fotos quando eu era um jovem de 30 anos, já candidato ao governo, e ele me adotou na política. E graças ao que ele me adotou, fui fazer formação, e eu devo a carreira ao povo do Acre e, óbvio, a orientação
do presidente Lula. Mas o nosso Estado não é um Estado qualquer para o presidente Lula. Foi aqui que, por conta de ter vindo ser solidário com os trabalhadores, com o Wilson Pinheiro, que ele foi inclusive condenado por vir aqui abraçar os que estavam sendo vitimados. Depois foi inocentado. Depois, quando o Chico Mendes também foi vitimado, ele veio aqui também, nós estávamos juntos lá chorando no enterro, naquele dezembro de 1988. Mas não é só isso. Ele era um velho amigo que depois chegou ao poder, chegou na presidência. E quando ele assumiu a presidência, eu era governador. E eu aprendi com meu velho pai, que já não está mais aqui, com minha mãe, que faria 100 anos esse ano. Eu aprendi a ter amor por essa terra. Sou filho e neto de acrianos e acrianas. E o presidente Lula ainda agora abraçou minha família, minhas filhas, minhas netas, meu neto. E ele adotou o Acre, gente. Você pode, o Acre comemorou, nós estamos aí há 123 anos da Revolução Acreana. Nenhum presidente da República, aliás, se somar todos, conseguiu colaborar e abraçar esse Estado como o presidente Lula abraçou, fazendo obras, ações ao longo desses anos. Agora mesmo, ele nos emocionou indo lá na Souza Araújo, o hospital, a colônia dos ancenianos. Ele foi lá abraçar aqueles sequelados por essa doença tão terrível, que lamentavelmente voltou, porque ele tinha extinto, quando foi presidente, dessa doença, como sarampo, como também o mapa da fome, e o Brasil voltou para a fome, voltou a ter hanseníase. Mas o presidente está determinado, tirou o Brasil do mapa da fome a enfrentar a hanseníase. Presidente, eu sei que é um ato muito bonito, ninguém está aqui para acertar conta de nada, muito menos eu, que ocupo uma função que o senhor me delegou. Mas eu queria dizer que quando o senhor vai lá na Souza Araújo, quando o senhor abraça esse povo, quando o senhor vem com amor e carinho para oferecer solução para os problemas do Acre, eu fico me perguntando, para que mesmo que a gente está na política? Para que mesmo que a gente ocupa mandato? Porque eu já vi, e não vou nem citar nome de ninguém, líderes políticos vinham aqui no Acre, pegar um tripé e dizer que ia metralhar a mim e as outras pessoas só por conta de filiação partidária. Metralhar, tirar a vida. Eu já vi líder político que assume a presidência da República e vem aqui ensinar a criança a atirar. O senhor não. O senhor vem aqui para abraçar os doentes, para acolher os que precisam, para oferecer solução para o Acre. Eu faço esse registro porque eu era senador quando falaram que iam nos metralhar e eu achei aquilo de uma indignidade. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. E graças a Deus o mundo é outro, o Acre é outro. Então, presidente, eu queria aqui agradecer ao senhor, porque não tem como nem sair dessa cooperativa que nos acolhe aqui. Eu queria agradecer a todos os cooperados, sem passar, indo para um lado ou para o outro na BR por obra que não seja por obra do senhor. O senhor ligou a energia na casa do seringueiro, do agricultor, do fazendeiro, foram mais de 40 mil ligações de energia, tirou da escuridão. O senhor fez a BR-364, fez uma ponte ligando o Brasil com a Bolívia, outra ligando com o Peru, fez uma quarta ponte aqui, porque eu era governador e eu ganhei até fama por isso, mas graças ao senhor. O senhor implantou os institutos federais de educação que hoje formam pessoas. O senhor me ajudou a construir o Hospital da Criança, o Hospital do Câncer, o Hospital do Idoso, o Hospital do Juruá, que é o maior do interior do estado. Foi o senhor que ajudou a fazer. Presidente, esse Acre deve muito ao senhor. Às vezes o senhor me pergunta, mas Jorge, o que é que acontece? Eu também não sei. Eu também não sei. Porque a única eleição que o senhor ganhou aqui foi quando eu fui candidato à reeleição em 2002, que nós dois ganhamos aquela eleição. Mas dias melhores virão. E o senhor não olha para quem é o prefeito, quem é o governador. Acolheu aqui o governador Gladys, foi acolhido por ele. Eu acho isso muito bacana. Foi muito bom mesmo. Isso é civilidade. Ninguém aqui está para querer tirar diferença com ninguém. Por isso que eu queria agradecer aos deputados federais, as deputadas que estão aqui, os estaduais, os secretários. Aqui o Acre, nesse momento, de alguma maneira, se uniu para receber o senhor.
se uniu. E eu acho isso um gesto muito bonito para um país dividido, onde um quer matar o outro. Então, presidente, eu encerro só com algumas palavras do meu trabalho. O senhor me botou à frente da Apex. Eu criei, quando fui governador, a Agência de Negócios do Acre. Quando eu assumi o governo, o Acre exportava 800 mil dólares por ano, quando eu assumi o governo. Quando eu deixei o governo, o Acre exportava 17 milhões de dólares, 20 vezes mais. Isso parou no tempo. Agora o presidente Lula assumiu, eu estou lá na Apex, o ministro Fávaro está lá, ministra Simone, o Renan, nem vou falar, porque o Renan vai dar a melhor notícia para nós todos, que vai falar de tampar buraco e começar a fazer a BR-364 ser uma estrada trafegável o ano inteiro, como quer o presidente Lula. Mas todos estão aqui, o ministro Paulo Teixeira, o ministro Camilo, para dar boas notícias, porque o presidente veio para nos dar boas notícias. Então, presidente, eu trabalhei muito quando fui governador, senador, prefeito, com a ajuda de todos, mas o senhor está mudando de novo a história do Brasil. E eu digo para o senhor, o ano passado o Acre foi o que teve o maior crescimento nas exportações do Brasil. Alcançamos 87 milhões de dólares. Isso devemos a todo mundo. Tem gente do governo do estado que ajuda, do governo federal, tem os produtores que trabalham. Estão aqui, ó. Dono de frigorífico, pecuaristas estão aqui. O pessoal da Dom Porquito, pessoal do Frigonosso, pessoas que trabalham. A Cooperacre que exporta, tem um pessoal que trabalha com madeira, tem um pessoal que planta soja. Está todo mundo aqui, graças a Deus. E o Acre, esse ano, já vendeu quase 60 milhões de dólares nas exportações até junho. Então, provavelmente o Acre será o estado que mais vai crescer as exportações esse ano. É a missão que o senhor deu. E as minhas palavras são sempre de agradecimento. Eu encerro, porque aqui a gente está em casa e eu peço desculpa por ter esticado um pouquinho mais e agradeço ser o primeiro a abrir, dizendo ao senhor, presidente, o Brasil e o Acre devem muito ao senhor. E nós acreditamos que o senhor é sinônimo de estabilidade, de um ambiente de paz, de um ambiente de trabalho, de um ambiente do abraço, do lado humano como o senhor fez hoje. Que Deus possa abençoar a sua jornada. E queria agradecer aqui a todos, o Wellington Dias eu nem falei, mas o ministro que tirou de novo, a partir de uma orientação do presidente, o Brasil do mapa da fome. E eu vou ter que repetir, ministro Renan, nós tivemos uma reunião, você é uma figura muito competente, um companheiro de governo, botafoguense igual eu, que eu acho que aqui a maioria também é. Ah, meu Deus do céu, a única hora que eu não levei palma foi quando falei do meu glorioso. Mas assim, presidente, eu tenho uma neta, 2 netas, um neto, 2 filhas. Eu quero um Acre melhor para todo mundo. E eu, com a sua ajuda, vou seguir trabalhando, independente de estar em cargo ou não estar em cargo, porque onde eu estiver, tem Acre. Quem me ensinou isso foi o Lula. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, realiza a entrega de título definitivo de assentamento à família residente do assentamento Porto Alonso. Convidamos a senhora Maria de Fátima Martins e seu marido, seu Raimundo dos Santos. Lembrando que o Programa Nacional de Reforma Agrária visa garantir às famílias assentadas a propriedade definitiva dos lotes, por meio de concessões destinadas exclusivamente a projetos ambientalmente diferenciados. A senhora Maria e seu marido Raimundo representam um total de 152 famílias que recebem os títulos expedidos devidamente registrados em cartório.
Estamos ao vivo aqui no Canal Gov, acompanhando uma série de entregas do governo ao estado do Acre. E neste momento, o casal Maria de Fátima Martins e Raimundo dos Santos receberam o título definitivo de assentamento. Esse título diz respeito ao Programa Nacional de Reforma Agrária, que visa garantir às famílias assentadas a propriedade definitiva dos lotes por meio de concessões destinadas a projetos ambientalmente diferenciados. Desenvolvimento Sustentável São Pedro do Icó e do Projeto de Assentamento Federal Edileuza Menezes, no estado do Acre. Neste mandato do governo Lula, 10 novos assentamentos já foram criados no estado do Acre, com o compromisso de criar mais 5 assentamentos ainda neste ano e chegar à marca de 23 novos assentamentos até o fim de 2026, beneficiando diretamente cerca de 2.500 famílias de diversas regiões do estado do Acre. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Tem a palavra o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também o nosso governador Gladson Cameli, os ministros Renan Filho, Camilo Santana, Wellington Dias, Alexandre Silveira, a ministra Simone Tebet, amigo querido Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, Décio Lima da Sebrae, o presidente do INCRA, César Aldrigue, o senador Petecão, a deputada federal Meire Serafim, a deputada federal Antônia Lúcia, a Helena Tenório do BNDES e o presidente aqui da Cooperacre, José de Araújo. Eu vim aqui em 1985. Eu conheci a Júlia Feitosa, a Yolanda, conheci também o nosso bispo Moacir Greque, conheci Marina Silva e Chico Mendes, aqui no Acre, a quem quero prestar essa homenagem. Nós vemos aqui hoje, presidente Lula, atender 1.700 famílias que vão receber título, que vão receber crédito, que vão receber terra em novos assentamentos. Eu quero pedir uma salva de palmas para o Márcio Alessio e para o César Aldrigue, presidente do INCRA e o superintendente do INCRA, aqui no Acre. Presidente Lula, o senhor de 2023 a 2025 já criou 10 novos assentamentos no Acre. O governo anterior não criou nenhum assentamento no Acre. Presidente Lula, o senhor já regularizou 5.210 famílias. O governo passado, 1.049. Nós já regularizamos 4.000 famílias a mais. No seu governo, de 2023 a 2025, já foram arrecadados 200.000 hectares de terra para a reforma agrária. No governo passado, nenhuma colher de terra foi destinada à reforma agrária. Presidente Lula, o senhor já investiu 37 milhões em 2.951 contratos. 37 milhões. O governo passado foram 15 milhões. Então, até agora, nós já fizemos uma dianteira em relação ao governo passado. Em títulos definitivos, o senhor entregou mais do que o governo passado, que nós vamos terminar com 2.500, eles com 1.400. O senhor doou em terras urbanas já
para 10 mil famílias no Acre serem tituladas em terras públicas urbanas dadas às prefeituras. E no governo passado, nenhum metro de área foi doada aqui. Hoje estão sendo atendidas 1.700 famílias aqui. Além disso, eu quero falar de uma outra notícia. O presidente Lula já disponibilizou 50 milhões do orçamento do MDA, 150 milhões do orçamento do BNDES, 200 milhões, e 50 milhões do orçamento da Caixa Econômica Federal, 250 milhões para florestas produtivas na região norte do Brasil. Vai ser o maior programa de reflorestamento para a produção de açaí, de castanha, de cupuaçu, de cacau, de dendê, de andiroba, e vamos garantir que a mulher e o homem da floresta possam ter prosperidade na vida de vender esses produtos para o Brasil e para o mundo. Por último, eu quero dar um recado a Donald Trump. Dizem que a castanha já foi comprovado que ela tem selênio, e o selênio dá inteligência. Não é inteligente taxar a castanha. O povo americano precisa comer castanha, porque se comesse mais castanha, não tinha uma medida tão atrasada como essa. E o presidente Lula já está lançando um programa, que é o programa de formação de estoque, para que não tenha qualquer problema para os extrativistas no norte. Por último, eu quero falar para vocês, o maior plano safra da agricultura familiar foi lançado pelo presidente Lula, e com o apoio do Fundo Constitucional do Norte, o FNO, terá aqui créditos para produzir alimentos de 4% de juros, para produzir 3% de juros, para produzir alimentos agroecológicos 2% de juros, para comprar máquina 2% de juros, o microcrédito 0,5% de juros para o chamado Pronaf B aqui para o norte se mecanizar, e agora está crescendo todo esse financiamento do governo do presidente Lula, que os agricultores e as agricultoras vão pegar aqui. Viva o Acre! Viva a Amazônia! Muito obrigado! E viva o presidente Lula! Senhoras e senhores, neste momento, o ministro de Minas e Energia e o presidente do Grupo Energisa, Ricardo Botelho, assinam um contrato para a operacionalização de 2 programas de obras em regiões remotas da Amazônia Legal, no âmbito do programa Luz para Todos. Os contratos totalizam mais de 235 milhões de reais em investimentos e proporcionarão o acesso e o uso da energia elétrica a mais de 6 mil famílias residentes na região da Amazônia Legal, no estado do Acre, como parte do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica, Luz para Todos, do Ministério das Minas e Energia.
Agora, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro das Minas e Energia, realiza a entrega de placa solar que integra o kit do programa Luz para Todos à família beneficiária moradora da reserva extrativista Casumbá Iracema. Convidamos a senhora Marciana Moura Maia, seu marido Dayan dos Santos Silva e seu filho Kaique Moura Silva. Os kits do programa Luz para Todos são sistemas unitários de geração de energia solar compostos por placas que captam energia produzida pela luz do sol e a armazenam numa bateria que, por sua vez, abastece a casa da família beneficiada pelo programa. Pronuncia-se neste momento o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Alegria muito grande estar aqui com esse povo maravilhoso do Acre, cumprimentá-lo, presidente Lula, e destacar a alegria de poder andar com o senhor pelo Brasil, pelo mundo, pregando a paz global, a união entre os povos, o diálogo permanente. Aqui no Brasil, pregando um país mais desenvolvido, mais sustentável, mas principalmente mais inclusivo e cuidando daqueles que mais precisam de nós, fazendo vida pública, que é o povo mais pobre desse país. É uma alegria, presidente, estar ao seu lado, defendendo o povo brasileiro, cumprimentar Jorge Viana, esse grande líder, amigo, homem público com espírito extremamente combativo, sempre ligado aos interesses nacionais, mas em especial ao povo da sua terra, que é o Acre. Cumprimentar minha querida companheira de trabalho Simone Tebet, ministra do Planejamento, em nome dela estender os cumprimentos aos demais colegas ministros. Cumprimentar meu amigo senador dessa terra e que tanto tem ajudado o governo no Senado da República, senador Sérgio Petecão. Uma alegria, Sérgio, estar sempre ao seu lado defendendo o povo do Acre. Cumprimentar nossos parlamentares, Antônia, Lúcia, Meire, deputado Zé Adriano. Cumprimentar o presidente da Copreagri, José Araújo, Ricardo Botelho da Energisa, a Marciana. E em nome dela destacar, presidente, a alegria de poder servir ao Brasil como ministro de Minas e Energia, mas uma das maiores alegrias de ser ministro de Energia é dar continuidade e poder dizer que em 2026, em dezembro de 26, nós vamos ter acabado com a escuridão no Brasil, fazendo 100% da inclusão energética no Brasil, com luz para todos. Cumprimentar o governador Cameli. Presidente Lula, que alegria trazer anúncios do seu governo para o povo acreano. Esse encontro, com tantos anúncios e realizações em andamento, é a prova cabal, atenta, do seu olhar atento para cada região do país. O programa Luz para Todos, criado pelo presidente Lula, é um grande exemplo disso. Desde 2003, 17 milhões de pessoas de todo o país foram beneficiadas com direito básico à energia elétrica. Só aqui no Acre, 280 mil pessoas, 1/3 da população do estado, Jorge Viana. Hoje avançamos mais. 2 novas etapas foram aqui assinadas. 6 mil moradias e comércios contemplados. 250 milhões de reais em investimentos. Energia para conservar o alimento na geladeira, luz para a criança fazer, presidente, o dever de casa à noite. Lembro bem, está aqui o Epifânio Pereira, que só pôde montar seu comércio depois que a energia chegou. Da dona Maria Valcélia, lá da Vira Restauração, na divisa com o Peru, que recebeu um kit de placa solar e agora sonha em empreender. Alegria com coisas simples, como servir água gelada às visitas, assistir TV e ter acesso à internet. Esse é o Luz para Todos, que reflete o projeto de país para quem mais precisa, que o presidente Lula tanto trabalha. Mas, presidente, falar de Luz para Todos é também anunciar
que o senhor acaba de dar isenção de energia para mais com luz do povo, luz gratuita para 1/3 da população do Acre. Conta zerada para 300 mil pessoas aqui no Acre, que consomem até 80 quilowatts a partir desse mês. 300 mil pessoas, Jorge, receberão a conta de energia a partir desse mês, escrito lá, graças a um programa do governo federal, Luz do Povo, a sua conta vem zerada. Então, o Luz para Todos, com Luz do Povo, é conta de graça para quem mais precisa. No país todo, mais de 60 milhões de brasileiras e brasileiros beneficiados. Levar luz para todos só é para todos se chegar quem não pode pagar. Levar luz para todos, senador Petecão, é levar luz certa, a luz verde da sustentabilidade. Por isso, lançamos também aqui, presidente, junto com o senhor, em Manaus, o Energias para a Amazônia, um dos maiores programas de combate à poluição do mundo. Menos óleo diesel queimando no coração da floresta. Cruzeiro do Sul, o segundo maior município do estado do Acre, até 2024 dependia de geradores a diesel. Agora, a ligação que o senhor entregou aqui, eu estive, presidente, o Petecão e os nossos deputados aqui de Feijó até Cruzeiro do Sul, o senhor interligou 100% do Acre à energia firme. Isso é importante destacar. 6 milhões de litros de diesel por ano que deixam de ser consumidos. 1,5 milhão de toneladas de gás carbônico por ano a menos na Amazônia. Economia de 240 milhões de reais para a CCC, para quem paga energia em todo o Brasil. A gente cuida de Cruzeiro do Sul, cuida do Acre e barateia a luz do Brasil inteiro. Inauguramos hoje também 2 novas subestações na cidade de Feijó e de Cruzeiro do Sul, ambas da Energisa. Investimento, Simone, de 190 milhões e benefício para mais 70 mil pessoas. Numa ponta, conectamos comunidades levando energia firme e segura. Na outra, desativamos usinas térmicas, Renan, com desenvolvimento sustentável. É com essa visão de um Brasil soberano e protagonista da transição energética que nós dialogamos com o mundo. Nosso Brasil é solo fértil, onde brotam sorrisos, generosidade e onde investimentos trazem resultados sociais. Por isso, sentamos à mesa mesmo com quem chega de longe e demonstra respeito. Nas minhas Minas Gerais, servimos cafezinho com pão de queijo. Aqui no Acre, presidente, e o senhor gosta tanto, penso que um belo pirarucu, Jorge, ou uma panelada são ótimas companhias para uma boa prosa. O importante mesmo é trabalhar com soluções para resolver os problemas reais da sociedade. Por isso, presidente, viva a luz para todos, viva a luz do povo, viva o desenvolvimento sustentável, viva o presidente Lula! Neste instante, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, a diretora do BNDES, Helena Tenório, e o conselheiro do Memorial Chico Mendes, Júlio de Aquino, assinam o contrato de financiamento do projeto Sanear a Amazônia. Com investimentos de 9 milhões de reais, o contrato beneficiará 282 famílias, promovendo o acesso à água, à inclusão social e produtiva de comunidades da Amazônia Legal, bem como viabilizando a produção sustentável, segurança alimentar e geração de renda para as populações tradicionais em regiões do estado do Acre.
Estamos acompanhando ao vivo, direto de Rio Branco, no Acre, o anúncio de investimentos pelo governo federal para o estado. Já foram anunciadas medidas na área de assentamento rural, também de energia e agora o contrato que foi assinado de financiamento do projeto Sanear Amazônia. Faz uso da palavra o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Eu quero saudar aqui cada um do povo do nosso querido estado do Acre, todos de outros lugares também, saudando o presidente do Brasil, que pela segunda vez tirou o Brasil do mapa da fome, Luiz Inácio Lula da Silva. Saudar o governador Gladson Cameli, governador do Acre, aqui meus colegas, ministro Renan Filho, com tantas boas notícias para essa área, Camilo Santana também para a educação, Alexandre Silveira, minha querida ministra Simone Tebet, Paulo do Planejamento, Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, saudar aqui também o Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa, Sérgio Petecão, meu querido senador Petecão, saudar aqui também a alegria de estar aqui com o nosso querido Confúcio Moura, daqui a pouco em Rondônia. Essa minha querida companheira e irmã, deputada Antônia Lúcia, deputada federal e tantas lutas, Meire Serafim, deputado federal, Zé Adriano, também deputado federal, e o Léo, sempre nosso grande líder. Permita-me saudar aqui toda a velha guarda aqui, em nome do ex-deputado Nilson Mourão, o Edivaldo Magalhães, deputado estadual, Margarida Cunha, aqui da Universidade do Acre, Fábio Oliveira, do Instituto Federal, Décio Lima, César Aldrique, conselheira do Cineia, Helena Tenório, do BNDES, aqui todos os presentes. Ricardo Botelho Energiza, mas eu queria, e deixei por último, para saudar esse grande amigo, companheiro, Jorge Viana. Tive o privilégio de ser governador junto com o Jorge Viana, eu no Piauí, ele aqui no Acre, e é uma satisfação, Jorge, ver o quanto de mudanças foi possível sobre seu comando no estado do Acre. Hoje aqui, presidente Lula, autoridades, lideranças sociais, eu quero saudar todos aqui presentes. É uma alegria poder anunciar que o Ministério do Desenvolvimento Social está liberando para o Acre e para a Amazônia, nesse ato aqui no Acre, 337 milhões de reais, e aqui destaco, presidente, voltado para aquilo que é a essência da vida. De um lado, alimento, comida boa no prato, através do PAA indígena, através do programa, equipamentos aqui fora, vários equipamentos ali para transporte, embarcações, enfim, trabalhando para que o PAA possa chegar onde ainda não chegou. E eu quero aqui agradecer a todo o time das entidades da segurança alimentar, do Sistema Único da Assistência Social, os governos municipais, cada um dos prefeitos e prefeitas, aqui em nome da vice-prefeita. Saudar aqui também a importância desse ato, porque estamos trazendo a liberação de algo que é novo para essa região. Eu sou do Nordeste brasileiro, há muitos anos trabalhamos na convivência com a seca, o modelo de cisternas com placa. E agora, na mesma linha como tecnologia social, estamos liberando para o Acre e para a Amazônia cerca de 10 mil novos sistemas que garante a condição de água potável na torneira, banheiro em casa, condição de chuveiro, condição de ter ali uma pia na cozinha, uma pia de lavar roupa. E eu sei que para muitos isso não significa nada, mas eu já vivi e sei o quanto isso muda a vida de uma família, especialmente das mulheres.
Aqui no Acre, são cerca de 850 comunidades que serão beneficiadas com esse sistema simplificado de abastecimento de água, água tratada chegando para todas as famílias. No estado do Acre, para que a gente pudesse alcançar o combate à fome, o presidente Lula coloca esse ano a liberação pelo BNDES, somente em 2 programas, o Bolsa Família e o BPC, 1.773 bilhões de reais que chega para as famílias diretamente em cada lugar. Mas também o presidente Lula, além da superação da fome, com transferência de renda, complementação alimentar, como fazemos com o ministro Camilo, o ministro Paulo Teixeira e tantos outros, garantindo a alimentação escolar, cozinha solidária e um conjunto de programas, como aqui anunciei do PAA, também o presidente quer um país desenvolvido e a superação da pobreza. Eu destaco aqui, viemos lançar em 2023, aqui mesmo na COPEAC, o programa Acredita, que no rural, esse ano, meu querido Paulo Teixeira, coloca nada menos do que 187 milhões de reais para os pequenos agricultores, através do conhecido Pronaf e boa parte o público do Cadastro Único e do Bolsa Família. No urbano, o programa Acredita já alcançou 884 contratos e também aqui já com 53.840.000 para pequenos negócios. Vejam só os dados, de um total de 13.304 novos empregos, 14.620, melhor dizendo, novos empregos no Acre, desde janeiro de 2023, a partir da qualificação do apoio assistido, nós já podemos registrar 10.380 que são empregos para o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, a partir do Acredita, presidente. Quando a gente olha nesses pequenos financiamentos, também é alguém que bota ali uma condição, um pequeno negócio para a superação da pobreza. Então, meus queridos amigos aqui do Acre, como disse o presidente Lula, independente de divergências partidárias, aqui há um compromisso com o povo do Acre. Vamos seguir juntos, trabalhando para garantir segurança alimentar, mas também para a superação da pobreza e garantir com isso um Acre e um Brasil cada vez mais desenvolvido. Um grande abraço, fiquem com Deus. Senhoras e senhores, agora o ministro da Educação, a diretora do BNDES, Helena Tenório, e a presidente do Conselho Deliberativo do SOS Amazônia, Maria Ferreira da Cunha, assinam um contrato para a realização do projeto da chamada pública Amazônia na Escola, comida sustentável e saudável. O contrato, com valor de 24 milhões de reais, visa apoiar o fortalecimento integrado da produção sustentável de alimentos pela agricultura familiar, incluindo povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, bem como viabilizar a aquisição e um consumo desses alimentos nas escolas das redes públicas de ensino do estado do Acre. Mais um contrato assinado durante essa cerimônia para a realização do projeto da chamada pública Amazônia na Escola, comida saudável e sustentável. O contrato tem um valor de 24 milhões de reais e tem como objetivo apoiar o fortalecimento integrado da produção sustentável de alimentos pela agricultura familiar, incluindo povos indígenas e outros povos e comunidades tradicionais. Também prevê a aquisição e consumo dos alimentos nas escolas das redes públicas de ensino do estado do Acre.
Pronuncia-se o ministro da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Eu queria saudar o presidente da Educação, o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o governador do estado do Acre, Gladson Camelli. Obrigado, Gladson, pelas parcerias. Rapidamente cumprimentar aqui meus colegas ministros, Simone Tebet, Renan Filho, Wellington Dias, Paulo Teixeira e Alexandre Silveira. Nosso querido senador Sérgio Petecão. Cumprimentar os deputados federais Antônia Lúcia, Meire Serafim e Zé Adriano. O reitor do Instituto Federal do Acre, Fábio. E em seu nome eu queria pedir uma salva de palmas do Instituto Federal do Acre aqui presentes. Cumprimentar a reitora da Universidade Federal do Acre, a Margarida. Cumprimentar um grande companheiro, ex-governador desse estado, meu querido Jorge Viana, grande liderança da região. E cumprimentar o presidente do Sebrae, o Décio. Bom, nós acabamos de assinar uma parceria com a Fundação SOS Amazônia e também com o BNDES, que está colocando recursos no programa chamado Amazônia na Escola, que é incluir no currículo escolar dos nossos alunos nas escolas daqui do Acre a discussão sobre a Amazônia. Portanto, formação de professor, material didático, pedagógico, isso é importante no momento para discutir temas de sustentabilidade, de mudanças climáticas, de matriz energética. Mas aqui eu queria dizer que o presidente Lula, através do PAC e através do Ministério da Educação, autorizou, presidente, e aqui eu queria agradecer ao reitor do Instituto Federal, a construção do novo campo de Feijó do Instituto Federal, que está em processo de licitação. Nós distribuímos aqui com vocês esse card que mostra os investimentos na área da educação que o governo do presidente Lula tem feito aqui no estado. São as melhorias nas infraestruturas também dos institutos federais que já existem em Cruzeiro do Sul, também em Brasileia, em Sena Madureira, em Feijó, o novo campus. Também investimentos na consolidação, são restaurante estudantil, biblioteca, bloco de sala de aula. Também investimentos na consolidação da nossa querida Universidade Federal do Acre, aqui no nosso estado. Também investimentos na educação básica. São 8 creches, 11 escolas em tempo integral e 33 ônibus escolares já entregues aos municípios aqui do estado. E também eu fui governador, aliás, eu queria pedir uma salva de palmas também aos cearenses, que eu sei que tem muitos cearenses aqui no Acre, e eu sou cearense, fui governador do meu estado durante 8 anos, fui colega do governador do Acre durante 4 anos, no seu primeiro mandato. Mas dizer que a gente está conversando, presidente, e nós estamos investindo em vários hospitais universitários nesse país, em Minas Gerais, em São Paulo, em Porto Alegre, no Ceará, no Maranhão, mas tem 3 estados que não tinha nenhum hospital universitário que atende pelo SUS a população. O presidente já resolveu o estado de Roraima, e lá nós já fizemos um hospital universitário em parceria com o estado. Daqui a pouco nós vamos estar em Rondônia e lá nós vamos anunciar o primeiro hospital universitário de Rondônia. E aqui, governador, quero que em breve voltar aqui com você para a gente anunciar o primeiro hospital universitário aqui do Acre para a nossa universidade. Porque vai ser uma parceria aqui com o governador Gladson. Portanto, presidente, lembrar também que só um presidente com a sensibilidade, como é o presidente Lula, que cuida das pessoas,
foi capaz de criar um programa chamado Pé de Meia, que aqui no Acre já beneficia, aqui no Acre, presidente, nós temos em torno de 35 mil alunos do ensino médio. O Acre hoje, 27 mil alunos recebem o Pé de Meia todo mês aqui no estado. E por que isso? Porque quando nós assumimos o governo, 480 mil jovens abandonavam por ano o ensino médio brasileiro na escola pública desse estado, desse país. E com o Pé de Meia, o presidente quer dar um recado. Nós não queremos nenhum aluno fora da escola nesse país. Por isso o compromisso do presidente Lula com a alfabetização das crianças na idade certa, com a parceria com o Estado e com os municípios e com a escola de tempo integral, que aqui nós estamos apoiando a ampliação de vagas nas escolas da educação básica. Por isso, presidente, muito obrigado por você olhar pelo povo brasileiro, pelo povo do Acre, e é por isso que o senhor é o melhor presidente da história desse país. Viva a educação! Um abraço! Neste momento, o ministro dos Transportes, o representante da empresa MSM, Bel Cláudio Soster, e o representante da empresa LCM Construção e Comércio, André Lavista, assinam a ordem de serviço para o início da execução dos serviços de manutenção dos trechos da BR-364 no estado do Acre, bem como na divisa entre os estados do Acre e Rondônia. A BR-364 é a única rota terrestre entre a capital, Rio Branco, e a cidade de Cruzeiro do Sul, por onde passam diversos tipos de produtos da pecuária, agricultura familiar e extração de madeira por meio de manejo florestal. As obras de manutenção visam garantir condições adequadas de tráfego e utilização da estrada, que é fundamental para a economia dos municípios interceptados e todo o estado como um todo. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. A ordem de serviço para a BR-364. Ouviremos agora o ministro dos Transportes, Renan Filho. Presidente Lula, bom dia, boa tarde, né? Já passou de meio-dia por aqui, mas só vale boa tarde depois que a gente almoça. Presidente Lula, eu queria dizer ao senhor, cumprimentando aqui todos os colegas ministros que me antecederam para ser rápido, e cumprimentando o governador Gladson Cameli, que o estado do Acre, presidente, nos últimos 4 anos anteriores ao seu mandato, no governo Bolsonaro, foi abandonado pelos investimentos na BR-364. Abandono nesse caso, presidente Lula, significa buraco, significa dificuldade no transporte. Abandono nesse caso significa uma mãe de família, quando precisa levar o seu filho para ir ao médico, perder horas na estrada sem condição de tráfego. Só para que o senhor tenha noção, presidente, do que foi feito aqui com o Acre, quando o senhor recebeu o governo, em dezembro de 22, as rodovias federais no Acre, em 72% eram consideradas ruins ou péssimas. O estado do Acre, presidente Lula, tinha naquele momento as piores rodovias entre todos os estados brasileiros. Sabe quanto foi investido no último ano do governo passado, presidente Lula, aqui no Acre? Apenas 88 milhões de reais. 88 milhões de reais. No primeiro ano do senhor, ainda fazendo os contratos, nós aplicamos 274 milhões de reais. No ano passado, nós aplicamos
543 milhões de reais no estado do Acre. Governador Gladson Cameli. Nós dois que fomos governadores juntos, eu, você, Camila e Wellington, nós sabemos bem o que significa estrada, o que significa estrada ruim e o que significa para um estado estrada boa. Esse ano, presidente, nós estamos aqui hoje para dizer ao povo acreano que depois de muitos anos de recursos insuficientes, de obras que eram feitas sem respeitar a especificação técnica, porque o dinheiro não dava para fazer a obra que o Acre precisa. Nós estamos aqui para dizer que agora nós vamos fazer no solo mole, estrada que suporte inverno e que possa levar o povo acreano para frente. E estamos hoje, presidente, para 3 grandes anúncios. 3. O primeiro é que nós assinamos aqui agora 870 milhões de reais para a reconstrução da BR-364. Vamos iniciar a reconstrução da divisa com Rondônia, passando pela capital Rio Branco até Bujari. Vamos iniciar, presidente, a reconstrução do trecho que está em pior estado, que é de Sena Madureira até o município de Feijó. E vamos também recuperar a rodovia de Feijó até a Ponte Rio Gregório. Queria lhe dizer também, presidente, que a BR-317, a outra BR do estado, são 2 aqui, a 364 e a 317. Essa semana, como disse aqui o ex-governador, ex-senador Jorge Viana, esteve comigo no meu gabinete, falando sobre os problemas do Acre. O Jorge conhece tudo do Acre. Quem fez essa BR-317 foi Luiz Inácio Lula da Silva, na sua maioria. Lá, presidente, lá no final, tem uma cidade chamada Brasileia, que é uma cidade que a sua região metropolitana tem uma cidade chamada Epitaciolândia, outra brasileira, e tem uma cidade vizinha, Cubirra. Lá em Brasília eles dizem Cubija, porque é com J, mas aqui vocês falam Cubirra, porque é em espanhol. É uma cidade peruana, presidente. Região metropolitana, ou cidade boliviana. É uma região metropolitana em 2 países. Ali, presidente, nós já construímos a ponte. E hoje nós viemos aqui para anunciar que nós vamos fazer o contorno da cidade de Brasileia no governo do presidente Lula. Uma obra também muito importante para quem reside naquela região. E eu queria, presidente, para ser justo, agradecer o apoio do senador Petecão, que tem nos ajudado em Brasília. Agradecer a deputada Antônia Lúcia, que também tem lutado lá conosco. Agradecer a deputada Meire Serafim, que também tem nos ajudado com os recursos, Meire. E agradecer a ex-deputada Perpétua, que está sempre lá também, trabalhando, Perpétua, para que a gente viabilize essas estradas. Agora, presidente, me permita, antes de terminar, dizer uma última coisa. A todo o povo acreano, eu tenho ligações muito próximas com esse estado, presidente, porque eu me casei com uma mulher que é filha de uma mulher acreana. Ela já nasceu em Brasília, presidente. A mãe saiu daqui para ser servidora pública federal e ela nasceu em Brasília. Mas eu, quando a conheci ainda na escola, no 2º grau, ministro Camilo, ao vê-la pela primeira vez, me apaixonei. E ao me apaixonar por ela, significa dizer que eu me apaixonei também pelo estado do Acre. E há alguns dias atrás, presidente Lula, veio aqui uma senhora que teve muitas oportunidades de fazer as obras que estamos falando no Acre.
que foi a senhora Michele. Ela foi, presidente, pegou toda a BR-364. Lá no final da 364, tem duas cidades. Tem Rodrigues Alves e tem Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul, a maior cidade lá no final da BR-364. Foi até lá. Quando chegou lá, ela disse que era um absurdo não ter uma ponte para Rodrigues Alves. E todos nós, presidente, concordamos com isso. A 9 quilômetros daquela ponte, tem uma ponte em Cruzeiro do Sul, que ela fez questão de omitir, de esconder, para propagar fake news, como é próprio dessa turma que teve oportunidade e fez muito pouco. Quem fez aquela ponte de ligação ali à cidade de Cruzeiro do Sul foi o presidente Lula também. E aí eu gravei um vídeo, não sei se vocês viram esse vídeo no Instagram, na rede social ou no WhatsApp. Não sei se vocês viram, mas no vídeo eu disse assim: olha, quem fez uma ponte, que é o Lula de Cruzeiro do Sul, faz duas. Agora quem nunca fez nada é muito difícil prometer para o povo acreditar. E hoje, presidente, nós estamos aqui para assumir um novo compromisso. Ainda no mês de agosto, nós vamos publicar o edital de contratação do projeto para a construção da ponte de Rodrigues Alves para o Acre. E eu finalizo dizendo assim, que o bom de fazer parte do governo do presidente Lula, que é esse governo que fez, que faz e que vai fazer muito mais. Muito obrigado. Com a palavra, o governador do estado do Acre, Gladson Cameli. Boa tarde. Devido à avançada hora, cumprimentar Sua Excelência, senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Assim eu cumprimento todas as autoridades aqui presentes em seu nome. Cumprimento em nome do presidente da Cooperacre, José Araújo. Eu cumprimento toda essa plateia. Pessoal, sexta-feira, 13 horas, 13 minutos do dia 8. E me permita, senhor presidente da República, quebrar o protocolo. Pessoal, vocês me permitam? O presidente me autorizou. O senhor é bom, presidente, porque assim, aqui o senhor está unindo esquerda e direita junto. E aqui nós estamos cumprindo uma promessa de governar para todos. Esse é o nosso grande objetivo. E eu lhe recebo com muita honra em nome do povo acreano aqui no nosso estado. Saibam, acreanos, eu não tenho dúvida que o senhor presidente sairá do Acre hoje num sentimento de dever cumprido pela receptividade desse povo guerreiro. Eu não vim aqui, presidente, fazer discurso político, mas eu vim aqui, como governador desse estado, lhe agradecer e lhe convidar novamente para o senhor vir quantas vezes Vossa Excelência quiser vir. Seja muito bem-vindo ao Acre. Como governador e representante do estado, quero dizer ao senhor que é uma satisfação e um motivo de orgulho para todos nós acreanos recebermos hoje a sua visita em nossa terra. Porque muito além das discussões políticas, que devem ficar apenas para o período eleitoral, a vinda de um presidente da República é, antes de tudo, um gesto de respeito e cordialidade, não comigo, mas com a nossa população. Nesses dias em que, para defender o Brasil diante das taxas de outros países,
O senhor tem falado muito em soberania. É bom destacar, senhor presidente, que o Acre já foi uma república soberana quando se tornou independente da Bolívia, mas decidiu, por vontade própria, tornar-se brasileiro, fazendo parte do nosso país. Nós acreanos sabemos, soberania não é isolamento. Pelo contrário, é a capacidade de dialogar em condições de respeito e igualdade, mesmo diante de visões diferentes. E nesse sentido, o governo do Estado e o governo federal têm atuado com equilíbrio e união de forças para produzir avanços para a população. Quero prestar contas e agradecer algumas dessas ações que têm beneficiado a nossa gente com convênios federais de valores expressivos nas áreas de infraestrutura, saúde, produção, meio ambiente, comunidades indígenas, segurança pública, educação, esporte, cultura, turismo, tecnologia e assistência social. Na educação, senhor presidente, com apoio do governo federal, através do Fundeb, por exemplo, contratamos milhares de novos professores, distribuímos tablets para os estudantes, estamos ano a ano melhorando os nossos índices educacionais. Queremos dar nossa contribuição para o Brasil, através de um exemplo que tem dado certo aqui no Estado, e que pode ser estendido a todo o país, o prato extra. A iniciativa do nosso governo que fornece uma refeição a mais para todos os estudantes. Esse mês, por exemplo, durante as férias escolares, as escolas se mantiveram abertas, oferecendo alimentação essencial para estudantes e as suas famílias. Isso diminui a evasão, aproxima a escola da comunidade e, principalmente, combate a fome e a miséria. Na habitação, graças às parcerias que firmamos e o apoio incondicional do Poder Judiciário, mais de 18 mil títulos de propriedade foram entregues nos últimos anos, oferecendo mais que o endereço, entregando dignidade e segurança para milhares de famílias. Além disso, entregaremos mais de 2.000 unidades habitacionais que estão sendo construídas e hoje, Vossa Excelência, sobrevoando, viu com seus próprios olhos essas unidades sendo construídas e faço questão, senhor presidente da República, que na hora da entrega das chaves, Vossa Excelência volte aqui ao Acre para juntos entregarmos para cada um morador que necessita de uma moradia. Nosso Estado enfrenta durante todas as formas de violência contra a mulher e principalmente o feminicídio. Agradeço pelas unidades da Casa da Mulher Brasileira e já solicito mais investimentos para implantarmos também mais uma unidade na capital em todas as regionais do Acre. Tenho certeza de que a nossa solicitação será atendida. Senhor presidente, sei que a sua passagem pelo nosso estado também servirá, como já foi anunciado aqui, investimentos para recuperação e manutenção da 364. Essa é uma questão fundamental, senhor ministro dos Transportes, para todos os acreanos. Foi durante a gestão da presidente Dilma que se iniciaram as obras para a construção da ponte sobre o Rio Madeira, uma luta da qual participei como senador da República para tirar o nosso estado do isolamento. Peço ao senhor presidente que as obras de recuperação, como já foi dada a ordem de serviço anunciado pelo senhor ministro dos Transportes, tenham a maior agilidade possível, porque nós precisamos diminuir o tempo de espera da população do interior do estado do Acre. Mas a sua vinda aqui já nos garante esse pedido que eu faço ao senhor. Na infraestrutura, o senhor sabe que estamos diante de uma grande oportunidade. E aqui com a ministra do Planejamento presente, a ferrovia da Transoceânica, que poderá escoar a produção brasileira aos portos do Pacífico, já conta com todo o apoio do governo do estado para acelerar a sua implantação. Temos as condições necessárias, os estudos técnicos, a decisão política para tornar esse corredor logístico um novo marco de desenvolvimento para o estado. Quero voltar há quase 4 anos atrás. Na tarde do dia 30 de outubro de 2022, eu quero pedir que todos aqui façam uma reflexão e reflitam. Um domingo, como governador reeleito do estado do Acre,
fui um dos primeiros a lhe cumprimentar pela sua eleição. Eu disse à época que estávamos prontos para trabalhar em harmonia com o governo federal, buscando o entendimento e a superação dos desafios pelo bem das pessoas e acima dos interesses políticos. Essa fala valeu durante todo esse período. Vale para hoje e valerá sempre. Sem cores, sem preferências, sem enfrentamentos. Não faço desse ato um evento político eleitoral, porque afinal de tudo isso, a vida nos ensina que soberano mesmo é o povo. Presidente Lula, eu vou falar. Eu vou falar o meu acrianês. Meu bichinho, volte mais vezes aqui com mais investimento para nós. Para que nós juntos, com o senhor, o ministro Camilo e a nossa equipe de governo, possamos anunciar que o Acre vai adotar o hospital universitário aqui também. E eu assumo esse compromisso para que a gente possa cada vez mais diminuir as diferenças, dar as mãos e cuidar desse diamante precioso que é o Brasil. Lá em Brasília, não se esqueça desse estado que lutou para ser brasileiro, como o senhor nunca se esqueceu. O senhor é um pai e um avô para o Acre. Não estou aqui puxando saco. Eu estou falando a verdade como um acreano que sou, porque o senhor que fez as grandes obras de infraestrutura desse estado. Meu muito obrigado, que Deus os abençoe, volte sempre. Valeu, presidente. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Não, eu mudei o púlpito de lado porque os companheiros que fizeram isso aqui devem ter feito com pressa. E quem falou não enxergava todo o povo, porque a parede ali atrapalhava um pouco. Daqui eu enxergo todo mundo, os da esquerda, os da direita, os do centro. Vejo quem está de verde, quem está de amarelo. Eu queria dizer para vocês que a minha vinda ao Acre está há muito sendo cobrada por mim, junto ao meu ministro da Educação, junto ao meu ministro do Transporte, junto aos ministros que estão comigo aqui, porque o Acre é um estado que eu tenho uma relação muito antes de eu pensar e um dia ser presidente da República desse país. Muito antes. Eu venho ao Acre como companheiro sindicalista desde 1975. Eu vim ao Acre para fundar o nosso partido. Eu vim ao Acre para fundar a CUT. Eu vim ao Acre muitas vezes para ser solidário a enfrentamentos que aconteciam entre pessoas que queriam desmatar de forma desordenada e os companheiros que não queriam que desmatasse. Eu vim aqui muitas vezes em solidariedade ao companheiro Chico Mendes. E eu queria dizer uma coisa para vocês, e sobretudo para você, governador, e para os meus companheiros ministros que estão sendo ministros pela primeira vez. Em qualquer estado do Brasil que eu chegar, governado por qualquer governador de qualquer partido, eu posso dizer para os empresários, para os trabalhadores, para os jornalistas pesquisarem. Pode pesquisar para saber se algum presidente da República investiu mais dinheiro naquele estado do que eu.
mesmo no estado de São Paulo, onde o PSDB governou a vida inteira. E o Fernando Henrique Cardoso foi presidente. Eu duvido que, se juntar os últimos 10 presidentes da República desse país, eles tenham feito aqui no Acre 10% das coisas que eu fiz aqui no Acre. E vou continuar fazendo, governador, porque quando eu venho a um estado, eu não olho o partido do governador, eu não olho se o governador gosta de mim ou não, eu não olho se o deputado vota em mim ou não. Eu venho no estado de acordo com a qualidade da obra e com a necessidade do povo desse estado. É por isso que nós somos o governo que mais investiu no estado de Santa Catarina. Nós fizemos em 2 anos e meio em Santa Catarina, onde eu tenho um governador que é o maior inimigo nosso, ele se trata como inimigo. Nós fizemos em 2 anos mais do que eles fizeram nos últimos 10 anos naquele estado. E vamos continuar fazendo. Eu queria cumprimentar os companheiros deputados que estão aqui presentes. Queria cumprimentar a deputada Antônia Lúcia, Meire Serafim, o Zé Adriano. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro que está na minha delegação, o senador Cafúncio Moura, do PMDB de Rondônia, que está conosco. Eu saindo daqui, eu vou para Rondônia ainda hoje. Quero conversar com o companheiro, quero cumprimentar o companheiro Sérgio Petecão, senador que tem votado muita coisa conosco lá em Brasília. Quero cumprimentar o deputado Nicolau Júnior, companheiro presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, cumprimentar o governador Cameli, cumprimentar os meus companheiros do SEBRAE que estão aqui, da APEC que estão aqui, os nossos companheiros representando o povo indígena desse país. Quero cumprimentar os professores, funcionários dos institutos federais desse estado, e quero cumprimentar os companheiros do INCRA e dar os parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sempre brinco de que quando você é candidato a presidente, quando você é candidato a prefeito, a governador, quando você é oposição, os caras fazem alguma pergunta para você e você responde assim: eu acho, eu entendo, eu acredito, eu penso, porque não tem compromisso com nada. Quando você exerce o cargo, você não pensa, você não age, você não acredita, você faz ou não faz. E o mandato tem prazo de validade. Você não tem muito tempo. Eu duvido que no estado do Acre alguém possa me dizer uma obra que o governo Bolsonaro fez nesse estado, a não ser pregar o ódio entre as pessoas. Podem chegar em Brasília, deputado, e perguntar para os deputados do Acre, para os senadores do Acre, pode perguntar para quem quiser. É porque as pessoas não se preocupam em governar o país para o povo brasileiro. Quando eu tomei posse, 1º de janeiro, a primeira coisa que eu fiz foi governar, chamar os 27 governadores de estado e dizer para eles: eu quero que vocês apresentem ao governo federal de 3 a 5 obras mais importantes do estado de vocês, porque é vocês que sabem quais são as obras mais importantes. Da mesma forma nós fizemos com os prefeitos. Nós chamamos os prefeitos, fizemos um pacto de seleções para que a gente escolha aonde vai o Instituto Federal, aonde vai a Minha Casa Minha Vida, aonde vai o dinheiro para saneamento básico. Ou seja, não é o presidente da República que tem que escolher, é o prefeito, porque é o prefeito que está lá. É na cidade que o cara estuda, é na cidade que o cara mora, é na cidade que o cara trabalha, é na cidade que ele pega ônibus, é na cidade que ele vai no médico. Ou seja, é lá que acontecem as coisas. Então o presidente da República tem que ter a humildade de entender que não há país rico com cidade pobre, e não há cidade rica com país pobre. É preciso que os dois cresçam, e por isso eu governo junto com o prefeito e governador, independentemente de que partido seja, que profissão seja, que time torça. A única coisa que me preocupa é se não torcer para o Corinthians, mas de qualquer forma, nem todo mundo pode ser corintiano.
Eu um dia estava no estado do Piauí, o Hélio era governador, e tinha um governador, um ex-governador chamado Alberto Silva, que era senador. E tinha dado uma enchente no estado do Piauí. Tinha quebrado um dique que tinha lá. E na minha visita lá, eu, o Hélio e o governador, começamos a discutir quem é que tinha feito mais obra no estado do Piauí. O Hélio falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo. O outro governador falava, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Alberto Silva falou assim, eu não lembro a quantidade de obra que eu fiz, mas se tirar do Piauí as obras que eu fiz, acaba o estado do Piauí. Então veja, eu poderia dizer o mesmo aqui para o Acre. Eu for enumerar para vocês as coisas que nós fizemos no Acre, vocês não têm noção do que foi feito por mim e pela Dilma no Acre. Nós dois fizemos mais do que Sarney, do que Fernando Henrique Cardoso, do que Itamar, do que Collor, do que Bolsonaro, do que quem vocês quiseram. Até mais do que Dom Pedro II. Só não fizemos mais do que Plácido de Castro, que teve a coragem de lutar e criar o estado do Acre. Mas o restante nós fizemos aqui. Quem for a Cruzeiro do Sul sabe que o aeroporto do Cruzeiro do Sul foi inaugurado por mim. Quem for, sabe, no Peru ou na Bolívia sabe que em 500 anos de história, a primeira ponte entre Brasil e Bolívia fui eu que fiz. Em 500 anos de história, a primeira ponte entre o Brasil e Peru fui eu que fiz. E não fiz porque eu quis fazer, eu fiz o que era necessário fazer para que a gente pudesse pensar num processo de integração do Acre com o restante do Brasil e do Brasil com o restante do mundo. Afinal de contas, pelo Acre, o Pacífico está mais perto da China do que pelo Atlântico. Está muito mais perto. Então por que o Acre tem que produzir alguma coisa e levar para São Paulo para exportar? Não. É preciso criar condições dos produtores do Acre, dos empresários que produzem carne, couro, peixe, porco, castanha, possa sair pelo Peru e vender as coisas que ele tem 10 mil quilômetros mais perto da China do que pelo Atlântico. Então é apenas uma questão de inteligência, de bom senso, e não se importar com quem governa o Estado, mas se importar com quem mora no Estado. E quem mora no Estado são brasileiros que precisam ser tratados com respeito. É assim que eu governo esse país. É assim que eu fiz o Luz para Todos. É assim que eu criei o SAMU. É assim que eu criei o Brasil Sorridente. É assim que eu criei o Minha Casa Minha Vida. Programas que deram cidadania e respeito às pessoas mais pobres desse país. É por isso que eu estou muito orgulho, porque esta semana a ONU reconheceu que outra vez o Brasil saiu do mapa da fome. Quando eu cheguei, dia 1º de janeiro de 2023, governador, o Brasil tinha 33 mil pessoas passando fome. 33 milhões. Nós acabamos com isso. Porque tomar café de manhã, comer e jantar não é direito, não é obrigação, é direito. E todo mundo tem que ter esse direito. Pois bem, companheiro, se for cuidar da questão da saúde, quem fez o Hospital do Câncer em Rio Branco, quem fez o Hospital de Juruá, quem fez o Hospital do Idoso de Rio Branco, quem fez o Hospital da Criança em Rio Branco, tudo foi esse tal de PT tão odiado. Foi tudo. Se perguntar, eu criei o Brasil Sorridente. Por que eu criei o Brasil Sorridente? Porque eu cansava de viajar esse país e vendo jovens de 20 anos e meninas e meninos sem dente na boca. E sem dente a pessoa não come direito, a pessoa não sorri direito, a pessoa não beija direito, a pessoa não namora direito, porque não é possível que uma pessoa de 20 anos não tenha dente, não sabe comer uma castanha, não pode mastigar uma carne. Eu criei um programa chamado Brasil Sorridente para que o povo pobre desse país pudesse tratar o dente. Eu sei que ainda falta muito, mas essa semana que vem eu vou em São Paulo buscar 500 vans, que é consultório dentário ambulante,
para a gente andar pelo Brasil tratando dos dentes do povo brasileiro. Vocês estão lembrados que teve uma época, há uns 30 anos atrás, que tem candidato que entregava uma cesta de dentadura para a pessoa ficar experimentando e colocando na boca. Não, a gente agora é dentista com máquina 3D. Não tem mais molde para fazer, não. Agora é tudo digital. É tudo, sabe, digital. Em 2 horas e meia a pessoa vai sair com a sua prótese perfeita, sorrindo, comendo castanha, carne e namorando. Sem vergonha de namorar. Sem vergonha, porque não tem coisa mais bonita do que um sorriso. Vamos ser francos, um sorriso é uma coisa maravilhosa. Se a pessoa não tem dente, ela não vai sorrir. Então, companheiros e companheiras, eu fico imaginando, quando eu cheguei nesse país, em 100 anos, de 1909 a 2003, a elite brasileira tinha feito 140 institutos federais. Eu, que sou o único presidente que não tenho diploma universitário, vou terminar o meu mandato entregando 782 institutos federais nesse país. Aqui nesse estado não tinha nenhum. Não tinha nenhum. Agora são 6 ou 7 já, com esse de Feijó. E ainda vai ter mais. Porque não há possibilidade de um país se desenvolver sem que antes dele invista na formação, na qualificação do povo do estado e do povo trabalhador. Para a mulher e para o homem se formar. E nós vamos continuar fazendo isso, governador. Eu fico imaginando o que aconteceu. Eu sou o único presidente que não tem diploma universitário. Esse país teve tanto doutor, teve tanto advogado, teve tanto médico, teve tanto empresário, teve tanto fazendeiro, teve tanta gente com diploma e mais diploma que governou esse país. E eu, que não tenho diploma, sou o presidente da República que mais fiz universidade na história desse país. E vou continuar fazendo. Vou continuar fazendo. O Minha Casa Minha Vida, só contratada, foram 9.356 casas nesse estado. Do faixa 1 foram 7.726 casas. Quantas casas foram feitas no governo passado? Alguém, por favor, levanta a mão se sabe de uma casa que foi feita. Cadê o emprego da carteira profissional verde e amarela? Cadê a Minha Casa Verde e Amarela? Esse país passou 4 anos de mentira, de instigação do ódio, de fake news, de estupidez. Um presidente que carregou nas costas e vai carregar metade dos mortes da Covid é da responsabilidade dele por ser irresponsável no trato da saúde. Dizer que quem toma vacina vira gay, quem toma vacina fica jacaré, quem toma vacina vira não sei o quê. Em pleno século XXI, um presidente ignorante, chuco, que agora mandou o filho dele para os Estados Unidos para ficar pedindo para os americanos dar golpe nesse país. Ele vai saber o que vai custar isso, porque vai ter um processo. Se vocês se lembram da história, Joaquim Silvério dos Reis foi traidor do Tiradentes. Esse moleque é traidor de 215 milhões de brasileiros, com os prejuízos que os Estados Unidos estão dando a esse país. E eu vim aqui para dizer para vocês, empresários que exportam, companheiros das cooperativas que exportam, castanheiro que exportam, criadores e pescadores de tilápia que exportam, pode ter certeza do seguinte: o governo brasileiro não quer ser mais do que ninguém, mas não quer ser menos do que ninguém. O presidente dos Estados Unidos aprenda a respeitar a soberania desse país. Aprenda a respeitar a soberania e a autonomia do Poder Judiciário brasileiro. E você, Petecão, por favor, não assine pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, porque ele está garantindo a democracia. Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Verdadeiros traidores da pátria.
Eu quero dizer para vocês, o governo brasileiro vai garantir que os nossos exportadores não tenham prejuízo nesse país. Não tenham. Primeiro, é importante que exporta saber, em apenas 2 anos e meio, nós abrimos 400 novos mercados para os produtos brasileiros. Só para vocês terem ideia, esta semana que vem, sabe qual é a minha tarefa, governador? Ligar para a China e pedir para a China comprar $1 bilhão de pé de frango, que está parado por causa da crise da gripe aviária. E eu vou dizer, a gripe aviária acabou. Pode comprar do Dom Porquito, pode comprar, sabe, o nosso pé de frango, porque nós somos um país que conquistamos a nossa independência há 200 anos atrás. A gente quer ter relação civilizada, a gente quer respeitar todo mundo, mas a gente quer ser respeitado. A gente é um país que tem um povo extraordinário e só tem alguém que pode mandar nesse país. É o povo brasileiro que é o dono desse país, ninguém mais. Então, companheiros e companheiras, eu quero dizer para vocês que eu vim aqui para fazer esses anúncios. Daqui eu vou para Rondônia fazer a mesma coisa. E eu disse para todo mundo nesse começo de ano, os 2 primeiros anos de governo foram muito difíceis, porque foram para reconstruir as mazelas que tinha sido feito pelo coisa que governou esse país, que não governou, criou um gabinete do ódio e ficou instigando mentira pela internet o dia inteiro. Eram 11 mentiras por dia. Agora é a época da colheita. Agora é a época da gente colher aquilo que a gente plantou. Aliás, agora é a época da verdade. Agora quem mentiu vai pagar muito caro pela mentira. E é por isso que eu quero dizer para vocês o seguinte: nós vamos terminar o nosso mandato com o Brasil muito melhor. A economia nunca tinha crescido depois que eu deixei a presidência. Os empresários que estão aqui sabem. Depois que eu deixei a presidência, o Brasil nunca mais tinha crescido acima de 3%. Já há 2 anos nós crescemos acima de 3% e vamos continuar crescendo. Nós temos hoje o menor índice de emprego da história desse país. Nós temos hoje o maior crescimento da massa salarial desse país. Nós aumentamos o salário mínimo todo ano, porque quando o PIB cresce, é porque o povo trabalhador trabalhou. E ele tem direito de receber o crescimento do PIB no seu salário. Porque ou a gente aprende uma lição, ou a gente vai ficar mentindo a vida inteira. Você sabe por que eu descobri que eu tinha que fazer um partido, governador? Eu era contra a política. Eu tinha ódio de política. Eu dizia, não gosto de quem gosta de política. Em 1978, o presidente Geisel mandou um projeto de lei para o Congresso Nacional, proibindo o professor fazer greve, proibindo o bancário fazer greve, proibindo o frentista de posto de gasolina fazer greve. Eu achei abominável. Eu era dirigente, presidente do sindicato. Eu ia para Brasília, o ministro fez um pronunciamento em rede nacional dizendo: quem vier protestar em Brasília vai ser caçado. Eu pedi licença do sindicato e fui para Brasília. Cheguei em Brasília, fui percorrer o Congresso Nacional. Depois de conversar com mais de 200 deputados, governador, eu descobri como eu era tonto, como eu era bobo. Eu queria que o Congresso Nacional fizesse uma lei para beneficiar os trabalhadores, sem que lá tivesse algum trabalhador. Não tinha um trabalhador deputado em Brasília. Então não podia atender a lei que eu queria. Eu voltei para casa e falei: eu vou criar um partido político. Eu vou criar um partido para os trabalhadores fazer política. E estou aqui. E veja como eu estava certo. A primeira eleição que eu disputei em 89, o meu partido só tinha 8 anos. Eu disputei contra o doutor Ulisses Guimarães. Eu disputei contra o doutor Paulo Maluf. Eu disputei contra o doutor Brizola. Eu disputei contra o Aureliano Chaves. Eu disputei contra o doutor Mário Covas.
eu disputei com todo mundo. Eu fui o segundo colocado. Depois eu perdi no segundo turno por Collor. Depois de uma manobra que a Globo fez. Depois, em 94, outra vez o meu partido foi o segundo. Depois, em 98, outra vez o meu partido foi o segundo. Depois, em 2002, o meu partido foi o primeiro. 2006, o meu partido foi o primeiro. 2010, o meu partido foi o primeiro. 2014, o meu partido foi o primeiro. Em 2018, não deixaram eu ser candidato. Inventaram a mais safada das mentiras desse país. E eu fiquei 580 dias na Polícia Federal. Se eu tivesse disputado, eu teria ganho as eleições. Nós fomos o segundo colocado. Em 2022, eu saí da cadeia e ganhei do cidadão que governava esse país mentindo. E vou dizer para vocês uma coisa. Vou terminar dizendo para vocês uma coisa. Vou fazer 80 anos de idade, dia 27 de outubro. Quem quiser me dar um presente pode lembrar. Agora, eu digo para todo mundo o seguinte: eu estou muito bem de saúde. Levanto todo dia às 5h30 da manhã, faço todo dia 2 horas de caminhada, 1 hora de esteira e 1 hora de musculação. Me sinto melhor do que quando eu tinha 65 anos. E eu não vou mentir para o povo: se eu não tiver condições, eu não serei candidato. Mas se eu tiver do jeito que eu estou hoje, com 80, com energia de 30, eu vou contar uma coisa: aqueles crápulas que governaram esse país não voltarão jamais a governar esse país. Não voltarão jamais. Porque esse país precisa acabar com o ódio que está impregnado na sociedade brasileira. Esse país é um país do bem. Esse país tem um povo generoso, um povo trabalhador. E esse país não pode ficar. Eu já disputei com o Maluf, disputei com o Fernando Henrique Cardoso, disputei com o Mário Covas, disputei com o Serra, disputei com o Alckmin. Não tinha essa raiva. Não tinha essa raiva. Parece que ele abriu a lâmpada mágica, não saiu Aladim, saiu o que tinha de podre nesse país para a política. É só ver o nível do Senado e da Câmara agora. Vê, deputado vai lá, ele não faz mais discurso. Ele vai lá, pega o celular, grava a cara dele, fala uma bobagem e acha que está sendo deputado ou senador. Não é possível, gente. Então é o seguinte, olha, eu tenho uma obsessão na vida. Eu digo sempre o seguinte: quem tem uma causa não fica velho. O que move a gente é uma causa. A gente não pode achar: eu estou velho, eu não sei das contas. Eu não tenho para isso. Não tem tempo ruim para mim. Não tem tempo ruim. E é o seguinte: eu tenho uma causa. A causa é fazer o povo brasileiro sair da situação que ele vive. Presta atenção numa coisa. Eu tenho dito uma frase: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, analfabetismo, prostituição, desnutrição. Agora, ao contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o contrário. Significa prosperidade, significa distribuição de renda, significa riqueza, significa todo mundo ter acesso às coisas. É esse país que eu quero construir. Um país com mulher e homem formados. Um país com gente bem formada, sobretudo as mulheres. Eu tenho uma obsessão pela formação profissional das mulheres. A violência contra a mulher é muito grande nesse país. A violência é muito grande. Então uma mulher, ela tem que ter uma profissão. Porque se ela tiver uma profissão, ela conquista a sua independência. Se ela conquistar a sua independência, ela não vai morar com ninguém a troco do aluguel ou a troco de um prato de comida. Ela vai morar com o que ela gosta. Se a pessoa que ela está morando não prestar, ela manda embora e troca. É assim que é a vida. A minha mãe, com 8 filhos pequenos, largou do meu pai e criou 8 filhos. E o caçulinha dela já é 3 vezes presidente da República desse país. Então acredite que é possível fazer tudo aquilo que a gente quiser. E é por isso que eu quero terminar dizendo para vocês: Acre, tenha certeza. Eu disse ao governador: se tiver projeto, mande.
Se algum prefeito tiver projeto, manda. O que não pode é prefeito mentir, dizer que não foi convidado e a gente provar que a gente tem um convite. Não tem. Eu quero que vocês saibam, não tem como eu não convidar. Em qualquer cidade que eu vou, em qualquer estado que eu vou, o governador é convidado, o prefeito é convidado. E com direito à palavra. Com direito à palavra. É assim que eu faço. Não tem hipótese de eu não convidar. Se vocês ouviram um prefeito dizer: o Lula foi na minha cidade e não me convidou, eu digo: é mentira. É mentira. Pode ter certeza que ele é convidado. Ele é convidado pelo ministro da área que vai lá. Ele é convidado pelo meu chefe de gabinete, sabe? Porque eu quero que ele esteja presente. Eu não sou daqueles que falam por trás, não. Eu gosto de falar para as pessoas que gostam de me ouvir e para os que não gostam também ouvir. Porque eu não tenho meia palavra. Eu não falo mal de ninguém, eu não xingo ninguém, eu não ofendo ninguém. Eu quero tratar todo mundo com respeito. E assim, eu quero cuidar do meu querido Acre. É isso, meus companheiros. Um abraço, que Deus abençoe o povo do Acre. Ah, tem uma coisa aqui. Tem uma coisa que eu esqueci de avisar. Espera aí. Tem um aviso importante que a Perpétua mandou avisar aqui. A Perpétua mandou avisar aqui. Vem cá, Perpétua. Fale você o que você quer que eu fale. Presidente Lula, muito obrigada. Mas o presidente não pode deixar de anunciar para vocês o trabalho que a gente está fazendo com ele na BDI. Aquele café ali, presidente, é da cooperativa do café, a Cooper Café. O Jonas quer lhe entregar aquele café. 40 milhões o presidente Lula botou aqui para a gente construir 4 indústrias para as cooperativas do Acre. 3 indústrias de café e uma indústria de açaí. Muito obrigada, presidente Lula. Gente, um abraço. Cadê meu café? Traga meu café aqui, pô. Fica mostrando e vai levar embora. Você conferiu conosco ao vivo, direto de Rio Branco, no Acre, o anúncio do governo federal de investimentos de 1 bilhão e 100 milhões de reais no estado. São obras e ações em áreas como infraestrutura, transportes, energia, educação e regularização fundiária.